Olá, neste vídeo nós resolveremos alguns exercícios relacionados às leis de Kepler. Na verdade, o que nós faremos aqui é discutir algumas resoluções de exercícios, resoluções essas que já foram executadas e que estão disponibilizadas no meu site, tá? Então, aqui há 15 exercícios, né? Todos eles resolvidos, eu resolverei alguns aqui, né? Os demais vocês podem encontrar aqui no meu site e vocês podem também me contatar e solicitar que eu explique a vocês algum exercício pontual, né? Bom, exercício número 1. Sobre as leis de Kepler e o movimento dos planetas. Marque a alternativa correta. Alternativa A. A velocidade de revolução dos planetas é constante. Bom, a alternativa A está incorreta, porque, segundo a segunda lei de Kepler, a velocidade que é constante é a velocidade areolar, isto é, planetas varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Agora, isso implica que a velocidade tangencial variará, tá? Conforme nós poderemos constatar em breve quando eu exibir a resposta aqui. Então, como o exercício se refere à velocidade tangencial, essa velocidade aqui é velocidade tangencial, né? A alternativa A está incorreta. B. Quanto maior a distância de um planeta ao Sol, mais rápido ele se movimentará, né? Se movimenta. Bom, isso daqui é mentira, porque o que ocorre é justamente o contrário. Quanto menor for a distância de um planeta ao Sol, mais rapidamente ele se movimentará, né? Quanto mais próximo ele estiver do periélio, maior será a sua velocidade tangencial. Alternativa C, a velocidade de revolução, né, isto é, a velocidade que um planeta, a velocidade tangencial, né, do planeta, a velocidade com que ele revoluciona, né, o seu astro, o Sol, a velocidade de revolução de um planeta não depende da sua distância ao Sol. Bom, isso não é verdade, porque segundo a terceira lei de Kepler, né, o período de revolução ele é diretamente proporcional à distância que o planeta está do Sol. Então, a distância que o planeta encontra-se do Sol influencia na velocidade de revolução dele. D. Quanto menor a distância de um planeta ao Sol, mais rápido ele se movimenta. Bom, isso é verdade, né? Conforme nós discutimos na alternativa B. Então, a D é a alternativa correta. Bom, alternativa E. A velocidade de rotação dos planetas depende unicamente de suas massas. Bom, a velocidade de rotação é a velocidade com que um planeta gira ao redor de um eixo que o transpassa pelo seu centro, né? Então, uma coisa nada tem a ver com a outra e, inclusive, as leis de Kepler nada dizem sobre velocidade de rotação, tá? Então, conferindo a resposta, né? O gabarito é a letra D, tá? E aqui há uma animação, né, que pode facilitar o entendimento dessas alternativas aqui, tá? Porque que elas estão corretas ou incorretas. Exercício 2. Sobre as leis de Kepler. Assinale as proposições verdadeiras para o sistema solar. A. O valor da velocidade de revolução da Terra em torno do Sol, quando sua trajetória está mais próxima do Sol, é maior do que quando está mais afastada dele. Bom, isso daqui é verdade, né? Quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior será a sua velocidade, né? E quanto mais distante, menor será a sua velocidade tangencial. B. Os planetas mais afastados do Sol têm um período de revolução em torno dele maior que os mais próximos. Bom, isso também é verdade, segundo a terceira lei de Kepler, né? Quanto maior for a distância média, né, deste planeta em relação ao Sol, maior será o seu período de revolução, tá? Mais tempo ele levará para completar um ciclo, né, ao redor do Sol. Então, por exemplo, o planeta Júpiter está mais distante do que a Terra, né? A Terra demora aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, né? Um ano. Agora, Júpiter certamente levará muito mais tempo, porque ele está mais distante do Sol do que a Terra, tá? C. Os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol devido à sua inércia. Bom, uma coisa nada tem a ver com a outra, tá? A massa de um planeta
não influenciará na sua aceleração gravitacional, tá? Que uma coisa nada tem a ver com a outra. Alternativa D. O Sol está situado em um dos focos da órbita elíptica de um dado planeta. Bom, isso é verdade segundo a primeira lei de Kepler. Alternativa E. Quanto maior for o período de rotação de um dado planeta, maior será o seu período de revolução em torno do Sol. Bom, relembremos-nos, né? O período de rotação é o tempo necessário para que um planeta dê uma volta ao redor de um eixo imaginário que o traspassa pelo seu centro, né? Agora, o período de revolução é o tempo necessário para que um planeta contorne o Sol, né? Então, são coisas diferentes e uma coisa nada tem a ver com a outra, então é falso. F. No caso especial da Terra, a órbita é exatamente uma circunferência. Bom, todos os planetas do Sistema Solar orbitam, né, circundam, né, o Sol em órbitas, eles revolucionam, melhor dizendo, o Sol em órbitas elípticas, tá? Bom, aqui no material de aula eu tenho a representação dessas elipses aqui, para cada um dos planetas, né? Percebam que, embora sejam elipses, elas se parecem muito com círculos. Isso acontece porque a excentricidade, né, é muito pequena. Então, são quase circunferências, tá? Mas, na verdade, são elipses, tá? Então, isso daqui é falso. A alternativa F é falsa. A 3. As leis de Kepler definem o movimento da Terra em torno do Sol. Qual é, aproximadamente, o tempo gasto em meses pela Terra para percorrer uma área igual a 1/4 da área total da elipse? Olha só. Para percorrer a área total da elipse, né, será gasto um tempo de 12 meses. Agora, para percorrer 1/4 de área desta elipse, então será 1/4 de 12 meses. Tá? Em relação ao exercício 2, né, exibindo respostas aqui, nós podemos conferir aqui as alternativas marcadas. Tá? Agora, voltando a 3, como eu estava dizendo, bom, a área total, né, da elipse é percorrida em 12 meses, no caso da Terra. Então, 1/4 desta área será varrida em 1/4 de 12 meses. Então, 12 dividido por 4 que é igual a 3 meses. Tá? E isto condiz com a segunda lei de Kepler, que diz que áreas iguais são varridas em intervalos de tempos iguais. Tá? Exercício 4. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com Bom, não tem nada a ver com a lei de Kepler, nem com a lei de Ohm, nem com a lei de Ampère, nem com a lei de Snell, né? Isso daqui tem a ver com a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que se um corpo está parado em repouso, né, ou se um corpo está em movimento e nenhuma força externa agir sobre ele, este corpo manterá, né, o seu estado atual, né, seja ele de repouso ou movimento. Então, temos lá um carro se deslocando, né, imaginemos que com velocidade constante, dentro dele há um indivíduo, e o carro freia abruptamente, né? Este indivíduo tenderá a permanecer em seu movimento, segundo a primeira lei de Newton, né? E tenderá, portanto, a ser lançado para fora do automóvel, né? Bom, para evitar que isso aconteça, então é bastante sensato que nós usemos um cinto de segurança. Então isso daqui tem a ver com a primeira lei de Newton. Tá? Exercício de número 5. 2 satélites artificiais giram em torno da Terra, em órbitas de mesma altura. O primeiro tem massa m1, o segundo massa 3 vezes m1. Então, o segundo satélite tem 3 vezes a massa do primeiro, né? Mas os dois estão em órbitas de mesma altura. Tá? Bom, pergunta aqui, né? Se o primeiro tem período de 6 horas, o período do outro será em horas igual a... Bom, resposta C, igual a 6 horas, porque o período nada tem a ver com
com a massa do satélite, né? Depende exclusivamente da distância, né, que este planeta está do astro que ele está orbitando, tá? Então é 6 horas, pois o período não depende da massa do satélite, né? O período, né? A terceira lei de Kepler diz que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual a uma constante, né? A constante de Kepler, essa constante vale 4π ao quadrado sobre a constante gravitacional vezes a massa do corpo em questão, né? Que o satélite está orbitando, não a massa do satélite, tá? Então, se nós isolarmos aqui o período ao quadrado, nós teremos que será igual a essa expressão, e essa expressão depende exclusivamente do raio ao cubo, né? Ok? Bom, o exercício de número 6. Bom, de acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa, né, varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que 1. Quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta. Isso é verdade, na medida em que ele se aproxima, né, como nós podemos ver aqui nessa animação, na medida em que ele se aproxima do Sol, sua velocidade aumenta. E quando ele se afasta do Sol, sua velocidade diminui. Isso se faz necessário para cumprir-se a segunda lei de Kepler, que diz que várias áreas iguais devem ser varridas em intervalos de tempos iguais, né? Então, a alternativa 1 aqui é verdadeira, né? A 2. Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta. O que ocorre é justamente o contrário, como nós acabamos de ver, né? Então, a alternativa 2 é falsa. E a 3, a velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe da sua posição relativa ao Sol. Bom, a velocidade depende, né, da sua posição relativa ao Sol, tá? Como nós também acabamos de ver. Então, a única alternativa correta aqui é 1. Tá? Somente 1 está correta. E a alternativa correta, né, é a A, então. Bom, nós pararemos por aqui, né, mas fica à disposição de vocês outros tantos exercícios. E caso vocês tenham dúvidas, em um deles, um ou mais, tanto faz, né, vocês podem me contatar e pedir auxílio, né, para resolvê-los, tá?